Oi, pessoal! No Tech Talk de hoje, onde abordamos questões técnicas dos exames musculoesqueléticos, nós vamos conversar sobre qual o melhor plano quando precisamos escolher algum deles. Apesar de todos os exames terem uma rotina básica, é muito comum ficarmos na dúvida de qual seria o melhor plano quando precisamos escolher qual sequência repetir um exame que ficou todo mexido, ou precisamos aumentar o número de imagens para estudar melhor uma lesão que não foi totalmente incluída no FOV padrão, fazer uma sequência extra em uma ponderação específica, ou quando não temos tempo para fazer contraste nos 3 planos e precisamos escolher só um ou 2 planos pós-contraste, por exemplo. As situações que precisamos definir um plano são muito frequentes no dia a dia. Nós temos 3 planos anatômicos. O coronal, que divide o corpo nas metades anterior e posterior. O sagital, que divide o corpo nos lados direito e esquerdo. E o transversal, que divide o corpo nas porções superior e inferior. Nos exames de articulações, geralmente a gente precisa ajustar os planos de acordo com a anatomia de cada articulação, o que faz com que, na maioria dos casos, os planos anatômicos fiquem obliquados, mas o raciocínio é o mesmo, já que mesmo o plano oblíquo continua dividindo a articulação ou o membro, no caso de coxa, perna, braço, antebraço, nas porções anterior e posterior, direita, esquerda, inferior ou superior. Na verdade, nós devemos sempre analisar toda lesão nos 3 planos. E muitas lesões são identificadas nos 3 planos. A questão é que existem planos melhores que outros, dependendo da situação. É importante saber qual, para a gente não desperdiçar tempo fazendo uma sequência extra ou pós-contraste, justamente no plano onde a lesão aparece pior. Uma regra básica é que o melhor plano é aquele que secciona a lesão de 2 formas. Ou ele passa pelo maior eixo da lesão, permitindo que a gente veja a lesão longitudinalmente, ou ele secciona a lesão de uma forma ortogonal, fazendo 90 graus com o plano longitudinal da lesão. Fica mais fácil dando alguns exemplos. No caso de uma lesão que fique lateral ou medial, os melhores planos seriam o coronal e o transversal. Já o pior plano seria o sagital, pois existe muita chance de que ele apenas tangencie a lesão. Ou seja, como o plano sagital divide o corpo nos lados direito e esquerdo, uma lesão que fique em um dos lados pode ser só tangenciada. Um bom exemplo são as lesões dos ligamentos colaterais, nesse caso, de um paciente com estiramento ou ligamento colateral medial. No plano coronal, a gente consegue ver toda a extensão do ligamento colateral medial, aqui a descontinuidade de algumas fibras com líquido ao redor, e no plano transversal, o ligamento colateral medial também é bem visto. Isso porque esses planos cortam o ligamento longitudinalmente e transversalmente, respeitando os seus eixos. Já no plano sagital, o ligamento acaba sendo tangenciado, e como a gente pode ver aqui na linha de referência, o plano sagital não fica no mesmo eixo do ligamento. E na imagem sagital final, a gente até consegue ver o edema, mas o ligamento em si e a lesão não são bem vistos. O mesmo raciocínio vale para as lesões laterais ou mediais em outras partes do corpo, como nesse caso de uma ressonância magnética do polegar. A gente consegue ver bem aqui o ligamento colateral, lateral, radial, em toda a sua extensão, e a gente consegue detectar bem uma ruptura aqui do ligamento colateral ulnar ou medial de um paciente com lesão de Stene, em que você tem uma ruptura do ligamento colateral ulnar com interposição da poneurose do adutor do polegar. Esse aqui foi colocado um marcador no lugar do sintoma do paciente, e aqui a gente vê a lesão de Stener, né, em que a gente tem a ruptura do ligamento colateral ulnar com a interposição aqui da poneurose, e aqui o ligamento colateral lateral normal, que é também bem visto em toda a sua extensão, ou seja, lesões colaterais, melhores planos coronal e transversal. Já no caso do plano sagital, ele é muito útil para a gente avaliar a incongruência articular. Ele é útil também para a gente avaliar alterações concomitantes na região volar ou dorsal, mas para o ligamento colateral ulnar, em si, ele não é muito bom. Como a gente pode ver aqui, nessa imagem, a lesão fica tangenciada, e que a gente vê aqui alterações aqui muito mal definidas, a gente não consegue saber o que é o que. Mesmo nessa outra imagem que passou bem no meio do ligamento, também fica super mal definido no sagital. Esse já é um exemplo de um paciente com lesão do ligamento talofibular anterior, em que a gente vê aqui bem nítido o ligamento talofibular anterior espessado, com sinal elevado, isso aqui é uma sequência TP, e aqui a solução de continuidade. Então, a lesão é bem vista no plano transversal,
A lesão aqui por estiramento também é muito bem vista, com ligamento fessado, irregular, com sinal alto, com extensa infiltração líquida adjacente, aqui a solução de continuidade. A gente também consegue ver bem a região, né, do complexo colateral medial, aqui a gente vê que o componente profundo do deltoide também tem um sinal heterogêneo. E já no plano sagital, mesmo passando no centro aqui da lesão do ligamento, ele fica mal visto. E no caso de uma lesão localizada anteriormente ou posteriormente, os melhores planos seriam o sagital e o transversal, usando o mesmo raciocínio das lesões laterais. Como o plano coronal divide já o corpo anterior e posterior, uma lesão localizada anteriormente ou posteriormente vai ser o pior plano, porque é o que corre o risco de tangenciar a lesão. Um bom exemplo é no caso dos pacientes com ruptura do tendão quadríceps, que é uma estrutura anterior. Então, a gente vê bem aqui a ruptura no sagital, a gente vê bem a ruptura no transversal, mas quando a gente faz o coronal, ele tangencia e não é bem visto. Então, nesse caso, foi necessário aumentar aqui o número de imagens para estudar a região distal da coxa para ver a extensão da lesão. E quais foram os planos escolhidos? Justamente o sagital e o transversal. Não faria sentido escolher, se fosse escolher um ou dois planos, escolher o coronal, porque ele seria o pior plano para identificar a lesão. A mesma coisa são nos pacientes com ruptura do tendão de Aquiles, que é uma estrutura posterior. Quais são os melhores planos para identificar que o tendão de Aquiles está espessado, com sinal elevado, e que tem aqui uma ruptura intrasubstancial com edema no calcâneo? O sagital e o transversal, onde a gente consegue aqui ver bem a ruptura. Já o plano coronal ocorre o risco de pular a lesão ou tangenciar, então você não vê muito bem. Então, mesma coisa, se for escolher algum plano, escolher um desses dois. E quando a lesão, ela está localizada superiormente ou inferiormente? Aí os melhores planos são o coronal e o sagital. E o pior plano é o transversal, porque ele já divide o corpo em superior e inferior. Então, o pior plano é justamente ele, porque ele pode tangenciar a lesão. E um bom exemplo é uma situação de fascite plantar. Nesse caso, é um paciente que tem a face plantar espessada, com sinal elevado, e tem uma ruptura aqui na sua origem. Então, a gente vê bem essas alterações no plano sagital. A gente vê bem aqui essa porção aqui onde a face plantar está espessada no plano coronal, e aqui a gente vê a solução de continuidade, onde tem a ruptura no plano coronal. Mas no plano transversal, ó, mesmo ele passando aqui no local da lesão, ele não é bem visto, porque a lesão fica tangenciada. E qual o melhor plano para as sequências de difusão? Isso também é uma pergunta frequente. Isso vai depender do local do corpo e da indicação. Se a gente está diante de uma infecção ou de um tumor. Se a gente está diante de uma suspeita de infecção na coluna, o melhor plano para difusão é o sagital. Como foi demonstrado aqui nesse artigo aqui clássico de 2014 da AJNR, o plano sagital ele permite identificar esse sinal da garra e que em muitos casos você consegue diferenciar quando é só um MODIC 1 e quando é uma espondilodicite. Então, infecção na coluna, a gente faz no plano sagital. Já no caso de tumor, o melhor plano é o transversal, tanto para as articulações como para a coluna, seja tumor ósseo ou tumor de partes moles. Então, por exemplo, o paciente está fazendo uma ressonância magnética da coluna para avaliar a metástase ou mieloma múltiplo. A gente deve fazer a difusão no plano transversal. E o paciente está fazendo um exame de coxa, joelho, ombro, o que seja que a gente está querendo avaliar, qualquer alteração, uma coleção ou um tumor, transversal. Então, difusão sagital, só para pesquisa de infecção na coluna. Nos demais casos, o ideal é o plano transversal. Então, resumindo, por que é importante a gente saber qual o melhor plano? Se você precisa reduzir o número de cortes ou você precisa excluir alguma sequência, você saber o que sacrificar. O melhor plano, se você precisa aumentar o número de cortes, como a gente viu naquele exemplo do quadríceps. O melhor plano para alguma sequência extra, né, no caso da difusão, que vai ser quase sempre o plano transversal, com exceção de uma suspeita de espondilodicite na coluna, ou quando a gente quer fazer um gradiente eco por conta de uma sinovite velonodular pigmentada, por exemplo, a gente saber qual é o melhor plano. E no caso dos exames pós-contraste, porque nem sempre a gente tem tempo ou o paciente tolera fazer o pós-contraste nos 3 planos. Muitas vezes a gente tem tempo para fazer só em um plano ou fazer em 2. Então é bom a gente saber, dependendo da lesão, qual é o melhor plano para escolher. Bom, pessoal, por hoje era só. E não deixe de se inscrever no canal e de assistir aos outros vídeos sobre dicas técnicas em relação aos exames musculoesqueléticos e também dicas sobre o laudo radiológico nas playlists, frases que devemos repensar e como descrever. Até a próxima!